Olá, povo de Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Francisco Isidório e estou passando aqui nessa manhã de sexta-feira para deixar um versículo para a meditação de todos. E juntamente com ele também quero deixar, meus irmãos, uma breve reflexão. O versículo de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 5, no verso de número 7. Que nos diz assim a Sagrada Escritura: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Bem, meus queridos irmãos, a Sexta-feira da Paixão celebra a morte de Jesus pelos nossos pecados. Jesus Cristo, meus irmãos, é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que compareceu mudo perante os seus tosqueadores. Cada algoz tirou uma casquinha deste Cordeiro inocente, que foi conduzido ao matadouro por causa dos nossos pecados. Porém, este mesmo Cordeiro que foi humilhado e desprezado, voltará exaltado, como o leão da tribo de Judá, como está escrito em Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 5 ao 6. O Cordeiro é símbolo de mansidão, inocência e submissão. Jesus Cristo é o Cordeiro manso, inocente e submisso ao Pai. Ele mesmo disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, na Semana Santa não celebramos o coelhinho da Páscoa, criado pelos capitalistas para movimentar o mercado de chocolate, mas sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta expressão Cordeiro de Deus dá a ideia não só da inocência e da mansidão de Jesus Cristo, mas também do seu sofrimento vicário, em caráter de substituição. Ele foi designado para o sacrifício pelo próprio Deus, como vemos em Gênesis, capítulo de número 22, no verso de número 8. Segundo informações de historiadores judaicos, os cordeiros selecionados para o sacrifício da Páscoa eram postos a pastar nos campos que circundavam Belém. E assim, pela providência de Deus, foi concedido àqueles pastores estarem presentes no nascimento do Cordeiro de Deus, em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 8. Meus irmãos, ainda segundo historiadores, aqueles animais nascidos em 14 de abril, à tarde, eram selecionados pelos judeus piedosos para serem oferecidos um ano depois como o Cordeiro Pascal, como está em Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 6. Isto significava que o Cordeiro Pascal deveria morrer no dia do seu nascimento, à tarde. Exatamente isso aconteceu com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando morreu naquela Páscoa, à tarde, como está em Mateus capítulo de número 27, verso 45. De acordo com Êxodo capítulo de número 12, no verso de número 5, o Cordeiro Pascal deveria ser sem mancha, sem defeito.
Em 1 Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 18 ao 19, Cristo é o Cordeiro sem defeito, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Em João, capítulo de número 1, no verso de número 29, a Bíblia afirma: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João, capítulo de número 1, no verso de número 36, vendo Jesus passar novamente, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo afirma que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7, passagem na qual acabamos de meditar. Em Êxodo, capítulo de número 12, verso 46, Moisés escreve que nenhum dos ossos do Cordeiro Pascal deveria ser quebrado. Os soldados romanos quebraram as pernas dos dois malfeitores que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus Cristo. Porém, nenhum dos ossos de Jesus Cristo foi quebrado, porque ele é o Cordeiro Pascal, profetizado antecipadamente, cujos ossos não seriam quebrados. Meus irmãos, Satanás ainda tentou fazer com que as Escrituras não se cumprissem, quando um dos soldados romanos atirou uma lança em Jesus. Todavia, a lança cortou apenas, meus irmãos, a carne ao lado de Jesus, quando saiu sangue e água, sem ter atingido nenhum dos seus ossos. Isso está em João capítulo 19, verso 34 ao 36. A palavra de Deus, meus irmãos, não pode falhar. Deus é fiel. O epíteto, meus irmãos, de Cordeiro foi aplicado a Jesus Cristo por cerca de 30 vezes somente no Apocalipse, apontando Jesus Cristo como Cordeiro eterno, que liga as duas eternidades, passada e futura. Ele é o Cordeiro Redentor dos Evangelhos e o Cordeiro escatológico do Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 1 ao 14. Bom, meus queridos irmãos, essa Páscoa, que todos nós venhamos a entender, compreender melhor o sentido. Celebremos, meus irmãos, nesta Páscoa, a redenção que há em Cristo Jesus. Ele se sujeitou ao Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz, como está em Filipenses capítulo 2, verso 8 ao 11. Todo o mérito da exaltação de Cristo se baseia em sua submissão ao Pai, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Redentor, que nos redimiu de nossos pecados. Ele é o Cordeiro Salvador, que nos garantiu a vida eterna, mediante a sua morte e ressurreição, para que todos nós, hoje, pudéssemos ter a chance da salvação. Que cada um de nós, nessa Páscoa, venhamos compreender o verdadeiro sentido e saibamos, cada um de nós, que a verdadeira comemoração não se baseia em chocolates ou coelhinho da Páscoa, mas sim no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fiquemos cada um de nós com essa reflexão hoje, Sexta-feira Santa. Aqui falo eu, Francisco Isidório.